Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom, que prazer nós podemos compartilhar a palavra do Senhor juntos nesse dia que o Senhor fez. Nós vamos orar a Ele antes de lermos a palavra do Senhor. Pai amado, Deus bendito, nós te somos muito agradecidos pelo dia de hoje, Pai, porque esse é o dia que o Senhor fez, a Tua palavra diz que é para a gente se alegrar nele. E eu espero que todos aqueles que estejam assistindo a esse vídeo, Deus, tenham motivos de sobra para se alegrarem no dia de hoje. Reconheçam que ser filhos do Senhor, estarem com o Senhor, já é motivo suficiente para se alegrarem. Ainda que haja lutas, ainda que haja tempestades, ó Deus, sobre suas vidas, que todos nós possamos ter a consciência de que tudo pode ser superado, tudo pode ser suportado quando o Senhor está em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude ministrando ao nosso coração essa palavra prática de hoje, que o Senhor nos ajude no nosso entendimento, que o Senhor, ó Pai, esteja nos direcionando para a bênção. Nós oramos assim e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que nós escolhemos para ministrar hoje se encontra no livro do profeta Jonas. Jonas no capítulo 1, os primeiros 4 versículos apenas, porque a história de Jonas é muito conhecida de todos nós e eu quero falar de algumas coisas que têm a ver com a nossa realidade. Jonas capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com a seguinte ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, na direção contrária. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Até aí. Aqueles que me conhecem na nossa comunidade sabem como eu gosto do profeta Jonas. E eu gosto porque eu me identifico muito com a pessoa dele. Eu até usaria uma fábula para dizer alguma coisa com respeito a isso. Eu diria assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais parecido com Jonas do que eu? Eu não sei se há, mas eu não sei se eu tivesse um espelho mágico, eu até que perguntaria isso, mas como isso não existe, mesmo sem o espelho eu sei a resposta. Jonas foi um profeta rebelde, um filho rebelde, desnaturado, como a gente costuma dizer, com relação a esse momento da sua vida. E eu simpatizo com ele porque tem uma tendência muito grande de pensar e agir como ele nessa questão aqui. Rebelde é aquela pessoa que não está em posição de discutir, mas que não gosta de obedecer o que lhe mandam fazer, ou certas coisas que lhe mandam fazer. Sabe quando lhe mandam fazer algo que você não quer fazer, principalmente quando esse algo não bate com o que você acha certo, com o que você acha que tem que ser feito? Dá uma vontade de estrangular quem está mandando. Pois é, essa circunstância, essa situação, ela se resume no seguinte: é obedecer ou se rebelar. É dizer sim ou não, ou então é fingir que vai fazer e não fazer, porque é o lado mais fraco da corda se recusando a aceitar o que o lado mais forte quer.
Jonas queria que Deus executasse juízo sobre os ninivitas. Salvação para esse povo, nem pensar na concepção de Jonas ou dos judeus. Porque, gente, não tem pessoas que você não quer encontrar no céu? Tem, não tem? Você pensa, fulano não quero ver no céu. Tem gente que nem na rua nós queremos encontrar. O que dirá no céu que vai ser para sempre? E eu não estou falando desses malfeitores da humanidade, desses déspotas, desses tiranos. Estou falando de pessoas do seu dia a dia, que você não acha simpática, que você não gosta porque fez alguma coisa, ou então porque você não gosta mesmo. Sem até ter motivo. Então tem gente que você não quer ver nem na rua. Imagine você ter que conviver com ela no céu para sempre, não é? Nessas horas tem até muita gente que pende para predestinação, isso é, acha que tem gente que está marcada para ir para o céu e tem gente que está marcada para ir para o inferno. E o engraçado é que a gente acha que nós é que vamos para o céu e esses que a gente não gosta é que vão para o inferno. E eles pensam a mesma coisa da gente. Por isso, quando Deus fala com Jonas para ir pregar em Nínive, povo que os judeus, como eu já disse, odiavam, Jonas diz: tô fora, nem pensar. Aliás, eu não estou entendendo, acho que não entendi direito. Se eu podia repetir para mim, por favor, lentamente, para ver se eu entendi direito. Quer dizer que o Senhor quer que eu vá pregar para aquele povo? É isso mesmo que eu entendi? É isso aí, Jonas. Não vou. Eu vou na outra direção. Eu vou no sentido contrário daquilo que está sendo me pedido. Eu vou para Tarsis. Jonas nem precisava sair dali. Era só não ir para Nínive. Mas Jonas quis deixar bem claro para Deus o que ele pensava sobre isso. E é o que a gente costuma fazer. Deus nos dá uma direção e a gente segue para outra deliberadamente, porque tem certas coisas que a gente não concorda de jeito nenhum, nem quando Deus fala. Esse negócio, por exemplo, de amar os inimigos, de dar outra face, de não matar, de não adulterar, de não divorciar, de não roubar, de não mentir. Ô Jesus, aqui é o Brasil. Pega leve, né? Tem outra, aqui o povo é diferente, dá um desconto para nós, somos brasileiros. A gente sabe que não pode fugir da presença de Deus, como Jonas talvez também soubesse, mas ele tenta fugir, nós tentamos fugir das expectativas de Deus, da vontade de Deus. Como a gente faz isso? Não fazendo o que a palavra de Deus manda. Mas o que a gente não atina, o que a gente não se dá conta, é que nessa tentativa de fuga, a gente só perde, a gente se desgasta, a gente acaba consumindo até os nossos recursos. Jonas pagou para ir para baixo, literalmente falando. Não é que ele pagou no sentido de colher assim uma outra situação, não. Ele comprou uma passagem. Desembolsou grana para não fazer a vontade de Deus. Exatamente isso que você está ouvindo. Ele preferiu o prejuízo financeiro a cumprir a vontade de Deus. Preferiu o prejuízo financeiro a dar o braço a torcer. Isso é orgulho. Quem foge da vontade de Deus gasta o que não tem, e não é para melhorar, não, é para piorar a sua vida. Por isso, prepare-se para bancar a si mesmo, a si mesma, se você não quiser obedecer a Deus. Prepare-se para, inclusive, ficar sem paz, porque Deus vai criar uma tempestade, como criou para Jonas aqui, com o seu nome nela. Sabe aquelas nuvenzinhas que aparecia no desenho, antigamente, nos desenhos, que a nuvem ficava em cima do cara, assim, do personagem, só nele que chovia, só nele caía raio? É exatamente isso que vai acontecer.
Deus, por que Deus vai fazer isso? Porque Deus te ama demais para deixar você se arrebentar por não querer fazer a vontade dele. Você sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você pode não enxergar isso, mas é assim que ela é. Então, uma vez que a gente cumpre a vontade de Deus, a gente colhe o que é bom, perfeito e agradável. Uma vez que a gente não faz a vontade de Deus, você colhe o inverso disso. O livro de Jonas, portanto, ele conta duas histórias. A história de um homem que tenta fugir da vontade de Deus e a história de um Deus que corre atrás de um homem que tenta fugir da vontade dele. Meu pai gosta muito de assistir aquele canal da Nat Geo Wild, que é um canal de selva, de bicho, aquela coisa toda. E toda vez que eu estou lá, eu sou obrigado a assistir o que ele assiste, mas eu fico mal com as cenas que passam nesses documentários de predadores caçando e toda aquela cena de morte do mais fraco, do mais lento, do mais vulnerável. E é inevitável essas coisas. Dificilmente, até acontece, mas dificilmente um antílope foge de um guepardo, que corre a mais de 100 e poucos quilômetros por hora. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero fazer uma analogia aqui. A única e substancial diferença entre essas cenas de predador e caça que passam lá no Serengeti, naqueles lugares da África, e a de Deus, e a cena de Deus nos caçando, entre aspas, é que ao invés dos predadores da África, Deus não, que querem matar suas presas, Deus não quer nos matar. Ele quer evitar a nossa derrocada, Ele quer evitar justamente a nossa morte. Então Jonas é aquele profeta, eu diria pródigo, a semelhança do filho pródigo, que não consegue conviver com o entendimento, com o que Deus, o Pai, deseja para a sua vida. Só que nessa história de Jonas aqui, o pai não ficou esperando a volta do filho, como na parábola do filho pródigo. Na de Jonas, o pai vai atrás do filho. Então, tomando como base a história de Jonas, eu queria fazer algumas observações sobre as implicações da atitude dele para com Deus, que podem muito bem servir para nós. São coisas práticas do dia a dia. A primeira coisa que você precisa saber é que há lutas que a gente não precisaria lutar. Há coisas que a gente não precisaria passar. Há problemas que nós mesmos criamos. Sabe aquela frase que é muito comum na boca de todos nós? Se arrependimento matasse, como tem coisa que a gente não precisaria estar passando se tivéssemos dado ouvidos à palavra de Deus, ou até a conselhos de gente que realmente nos ama, não é? E a gente simplesmente se fez de surdo. Há muitas lutas, eu sei que não foram criadas por nós, mas hoje eu quero falar especificamente para você dos problemas que nós mesmos criamos ou abraçamos por não dar ouvidos à voz de Deus, à voz do Espírito, à voz da palavra de Deus. Eu citei há pouco a parábola do filho pródigo, numa analogia com a história de Jonas. O filho, conhecido como pródigo, como gastador, como esbanjador, com desejo de independência, eu pergunto para você, ele precisava passar por tudo aquilo que passou? No começo foi bom, ele tinha muita grana, mas à medida em que o dinheiro foi acabando, as diversões também foram acabando, e a dificuldade foi tomando espaço até o ponto dele sentir vontade de comer lavagem, comida de porco, é o que nos conta lá em Lucas 15. Quantos conselhos você já recebeu para não se envolver ou não fazer certas coisas e você fez exatamente o que foi dito para você não fazer? Os pais falam ou falaram para você um dia, não vá por esse caminho, você foi. Esse casamento não vai dar certo, você
Eu faço o que eu quero. Eu mando na minha vida. A gente quer experimentar muita coisa na vida, algumas delas nem um pouco ortodoxas. Mas será que vale mesmo a pena? A gente teria mesmo que experimentar tudo para saber se é bom ou se é ruim? Será que a palavra de Deus não nos basta? A resposta, gente, infelizmente, parece ser um grande não. Não, não nos basta. Quem aqui de vocês que estão me assistindo já foi fiador de alguém e tomou na cabeça? Pois é, a Bíblia fala que não é para a gente fazer isso, senão a gente vai perder o nosso irmão. Mas a gente faz, e perde o irmão e perde o dinheiro. A Bíblia fala sobre outras coisas também. Por exemplo, quem aqui, uma pergunta mais difícil de ser respondida, mas que no contexto bíblico é muito fácil. Quem aqui já matou alguém? Ou quem aí já matou alguém? A Bíblia fala para a gente não fazer isso, mas a gente vive matando pessoas, se não fisicamente, mas com palavras e atos de desprezo, como o apóstolo João fala numa de suas cartas. A gente aborrecendo o nosso irmão, a gente está matando ele. Jonas queria que os ninivitas fossem exterminados da face da terra. Hoje nós somos mais polidos, mais politicamente corretos, mas o conteúdo continua sendo o mesmo. No fundo, a gente quer isso mesmo. A Bíblia também nos instrui até sobre construção de casa. Construção. Ela diz para a gente não começar uma construção sem ter o dinheiro para acabar. Vai dar BO, vai passar vergonha. Mas a gente não está nem aí para aquilo que Deus diz, exceto quando a Bíblia fala que Deus tem bênção para nós. Aí todo mundo se enquadra, todo mundo quer. O problema é que a gente acaba passando por muita coisa ruim desnecessariamente na vida, só por querer ser dono do próprio nariz, só por querer fazer as coisas do nosso jeito. Iniciativa é uma coisa muito boa, é uma característica fantástica. Como é bom trabalhar e conviver com gente que tem iniciativa, que não precisa ser mandada para fazer as coisas. Agora, iniciativa é diferente de desobediência. Desobediência é uma iniciativa contrária. Isso que Jonas fez aqui, ele teve iniciativa, mas para fazer o contrário, a uma ordem, a um aviso, a uma orientação. Jonas não precisaria ter passado por tudo o que passou. Era só obedecer à voz de Deus e pronto, tudo resolvido, a vida que segue com a bênção de Deus. Mas não, você não precisa passar por certos apuros, meu querido, minha querida. Ainda dá tempo de interromper a sua viagem para Tarsis e fazer a vontade de Deus, voltando para aquilo que Deus quer para a sua vida. Essa é a primeira observação. A segunda é uma frase que o profeta Samuel usou para falar com Saul, para dar uma sentença para Saul, inclusive. Ele diz o seguinte: obedecer é melhor do que sacrificar. Está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, verso 22. E Samuel diz isso para o rei Saul, depois que Saul descumpriu uma ordem direta de Deus para destruir tudo o que era dos amalequitas, inclusive os próprios amalequitas. E a palavra-chave na ordem de Deus era tudo, absolutamente tudo. Para nós é muito difícil de entender isso, mas Deus falou para destruir tudo: criança, jovem, mulher, adulto, velho, animais, para não deixar nada dos amalequitas. Mas Saul foi parcial no cumprimento da ordem divina. Ele ficou com os melhores animais, com a justificativa de querer usá-los para sacrifício para Deus. Deus não queria isso. Ele poupou o rei dos amalequitas, e isso custou caro para Israel mais tarde. Mas naquele momento, por descumprir a vontade de Deus, Saul é quem pagou muito caro por isso. Ele foi rejeitado por Deus, e quem ganhou com isso foi Davi. Samuel foi mandado até a casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, que foi Davi. Há uma máxima que diz que é melhor pedir perdão do que permissão, no sentido de realizar as coisas, de agilizar as coisas. Pode ser até que as coisas funcionem mais rapidamente, mas quem é que garante o perdão? Essa máxima aí de que pedir perdão é melhor do que pedir permissão,
dentro de um mesmo contexto, ela bate de frente com outra máxima que diz que prevenir é melhor do que remediar, que é exatamente o que está sendo frisado aqui na história de Jonas. Sacrifícios eram feitos para aplacar a ira de Deus por causa dos pecados. Em outras palavras, o povo fazia o que queria, era quarta-feira de cinza, né? Você faz aquele carnaval, depois você vai lá na igreja e está tudo certo. O povo fazia o que queria e depois ia lá para o sacerdote resolver o seu problema, essa questão de pecado com Deus. Dias atrás eu comentei com vocês que havia uma expectativa anual da parte do sacerdote e do povo sobre a aceitação ou não do sacrifício por parte de Deus, porque não basta só sacrificar, o sacrifício tem que ser aceito. Foi o que aconteceu com Caim e Abel. Deus aceitou o de Abel, mas não aceitou o de Caim. Ambos fizeram o sacrifício. Não basta sacrificar, Deus tem que aceitar o sacrifício. E nós continuamos nessa mesma toada, nesse mesmo esquema, com Deus e com as pessoas. A gente faz o que quer, diz o que quer, apronta todas e depois espera que as pessoas e Deus nos perdoem. Deus até perdoa, de vez em quando Ele perdoa, ou sempre Ele perdoa, mas tem gente que não. Há consequências que poderiam ser evitadas se a gente pensasse antes de agir. Não caia nessa de que se você pedir perdão vai ficar tudo bem, vai ficar tudo zerado. Não é bem assim. Você pode até receber perdão, mas não vai ficar sem sequela não, não vai ficar sem consequência não. Tem certas situações que nunca mais voltam a ser as mesmas depois de uma pisada na bola. É por isso que Samuel disse que obedecer é melhor do que se sacrificar para Saul. No caso de Saul não teve acordo, ele dançou, nem Deus perdoou. Tem gente que acha que não tem o que perder até perder. Por isso, obedeça a palavra de Deus com todas as suas forças, mas principalmente quando ela bate de frente com a sua atitude e os seus pensamentos. Isso pode te poupar de muitos dissabores desnecessários futuros. Jonas nunca foi tão bem sucedido como profeta como nessa ocasião em que ele se viu obrigado a obedecer a Deus. A pregação dele funcionou. Obediência evita sacrifício. Mesmo se essa obediência for um tanto quanto forçada, como aconteceu com Jonas. Obedecer é melhor do que sacrificar. Prevenir é melhor do que remediar. Terceira coisa, essa fuga de Deus, inevitável e invariavelmente, nos leva de volta ao ponto da onde a gente fugiu. Jonas dá uma grande volta, acaba tendo que encarar aquilo que não queria encarar. O filho pródigo acabou tendo que voltar para a casa do pai. E a vida nos apronta dessas coisas. A gente foge de certos encontros, de certos confrontos, mas mais cedo ou mais tarde, eles surgem à nossa frente. Tanto Jonas quanto o filho pródigo foram surpreendidos pelos desdobramentos. E é isso que acontece com quem anda com Deus, mesmo não querendo às vezes fazer a vontade dele. O filho pródigo não esperava ser tão bem recebido pelo pai quanto foi, embora não tenha sido recebido bem pelo irmão mais velho. Jonas não esperava que os ninivitas se arrependessem como se arrependeram e fossem poupados da destruição como foram. Pensa num pregador que não queria que a sua pregação desse resultado. O único que eu conheço é Jonas, né? E a pregação dele era o seguinte: daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. Capítulo 3, verso 4, que nós não lemos. Essa Nínive diz que era uma cidade que levava 3 dias para ser atravessada a pé. E Jonas, no seu primeiro dia de caminhada, falando em Nínive, a mensagem é o seguinte: Nínive, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Vai cair tudo, vai arrebentar tudo, isso aqui vai acabar. Eu acho que Jonas até estava gostando dessa primeira parte, daquilo que ele estava fazendo ali, porque ele queria mesmo que aquilo fosse destruído. Então, nesse momento da história, eu acho até que ele estava gostando. Ele só não contava com o arrependimento dos ninivitas. Mas o ponto aqui é que depois de tantas idas e vindas, Jonas
teve que se curvar à vontade de Deus. E o resultado, obviamente, não foi o que ele queria. O Senhor tem o seu jeito de agir. Então, o que Jonas faz? Ele ora e rasga o verbo com Deus. Ele fala para ele: eu sabia que ia dar nisso. O Senhor tem um coração muito mole. E agora pode me levar que é melhor morrer do que saber que eu fui instrumento para deixar esse povo continuar existindo. Se nem eu consigo me perdoar, imagine o povo de Israel quando souber que foi a minha pregação que salvou esses caras aí. Prefiro morrer do que enfrentar os olhares deles. Gente, não adianta fugir, porque sempre existe uma curva lá na frente que acaba nos fazendo ter que enfrentar os nossos piores pesadelos. Essa talvez seja a maneira de Deus nos curar do nosso orgulho, da nossa arrogância, dos nossos conceitos construídos à revelia da palavra dele. Enfrentamento é, na maioria das vezes, terapêutico, produz cura em muitos casos. Às vezes não resolve como a gente gostaria que resolvesse, mas pelo menos é um final, é um término. Agora, para finalizar, gente, apesar de Jonas ser o meu profeta favorito, uma personagem que eu gosto muito, com quem eu me identifico, como disse para vocês, eu vou usar uma frase que não é muito ortodoxa, talvez não seja nem aplicável, muito bonita para dizer para Deus, mas eu não encontrei outra para falar. Deus sempre rouba a cena. A palavra roubar aqui ela pesa muito. Eu quero que você preste atenção em Deus aqui. Versículo 4 diz o seguinte: mas Deus, ou na versão na NVI diz: o Senhor, porém, mas, porém, entretanto, contudo. A intervenção de Deus na história de uma pessoa, de um povo, é sempre um acontecimento fascinante. Deus intervém na vida de Jonas, fazendo um vento fortíssimo soprar, trazendo uma tempestade fortíssima, violentíssima. E Jonas não estava nem aí, ele estava dormindo de roncar. Ele estava lá no navio, o bicho pegando, a coisa pegando, e ele estava dormindo, e nem percebendo o que estava se passando lá fora. Jonas é um caso interessante isso aí, é um caso interessante. Deus tem um compromisso com seus filhos e com suas filhas. Jonas, apesar de rebelde, conhecia o Deus que não estava disposto a servir nessa missão específica. Eu penso que Jonas sabia que nada lhe aconteceria, por isso dormia profundamente durante uma tempestade. A grande pergunta que a gente precisa se fazer é: será que nós temos essa confiança em Deus? Eu respondo para você: você deveria ter essa confiança em Deus. Você pode crer que sempre terá o socorro, a misericórdia, a bondade da parte de Deus. Você que é filho de Deus, é filha de Deus, sempre terá Deus caçando você, atrás de você, perseguindo você, traçando um plano para fazer com que você seja tanto uma pessoa abençoada, quanto uma bênção para quem quer que seja. Mas Deus, que é rico em misericórdia, diz Paulo em Efésios 2, pelo grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Se Deus foi misericordioso com os ninivitas, pode ter certeza que Ele será com você também. Mas a questão nem é tanto a misericórdia de Deus, que resolve os nossos problemas, que transforma maldição em bênção, isso tudo é muito importante, mas a questão toda aqui é que a gente pode viver sob o princípio da obediência ao invés do sacrifício. Quer dizer, a gente podia viver debaixo do conceito, do princípio de prevenir é sempre melhor do que remediar.
Você não precisa passar por certas coisas, meu querido, minha querida. Isso, se você obedecer a palavra de Deus, vai facilitar e muito a sua vida em todos os sentidos. Deus quer que você tenha uma vida com mais qualidade. Não é isso que a gente busca? Eu queria ter uma vida mais qualidade. Então é simples. Para você ter uma vida com mais qualidade, obedeça a palavra de Deus. Vá para a palavra de Deus. Acredite no que Deus está dizendo para você fazer, para você falar, para você pensar. Isso vai trazer uma qualidade de bênção, de vida inigualável para você. E vai ser uma bênção na sua vida. Eu tenho certeza disso. Você vai ser bem-sucedido, até mesmo quando obedecer à vontade de Deus contrariado. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele pregou contrariado e a pregação dele surtiu efeito. Vai ser assim na sua vida. Obedeça a Deus, mesmo quando você não entender, mesmo quando não estiver de acordo com aquilo que você pensa. Obedeça a Deus. Deus vai te abençoar e vai fazer de você uma grande bênção, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.